Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bom, mestre. Manchete do Estadão de hoje: para aumentar receita, estados querem elevar impostos como ICMS e IPVA. Pode sair pela reunião do CONFAS um acordo geral, um acordo nacional de aumento de ICMS e IPVA? A competência dos estados é sobre IPVA, é sobre ICMS, é sobre ITCD, né? Então, quando os estados estão falando em novas receitas, as receitas que estão à mão dos estados são essas. Então, assim, se vai se mexer em receitas, é isso que se vai poder mexer. Agora, se isso vai aumentar, se não vai aumentar, o que é que vai acontecer com o nivelamento? A gente não está falando de aumento, a gente está falando de nivelamento. Existe uma diferença burocrática então a gente quer pegar as alíquotas e deixar todas as alíquotas em relação a determinado produto, perfumes, por exemplo, cosméticos em geral, assim, e vamos deixar essas alíquotas todas com um nível só. Agora, é claro que recomposição de receitas dos estados só pode ser com os próprios impostos. Então, se isso ficar decidido aqui hoje, os secretários é que irão deliberar. Agora, a dificuldade é grande, né? Todos, não só o Rio Grande do Sul, todos os estados brasileiros, como tu bem disse, está tendo dificuldade muito grande de pagar, de fazer simplesmente a folha de pagamento. Se dizia que o secretário de Fazenda tinha se reduzido a um gestor de folha de pagamento. Hoje nem isso. Hoje nem a folha de pagamento a gente consegue gerir, porque as obrigações cresceram muito além das receitas que estão à disposição dos estados para honrá-las. O senhor que tem o quadro nacional, o Rio Grande do Sul está com os salários, está parcelando os salários. Outros estados estão nessa situação? Quantos estados o senhor tem uma ideia? Não, pelo menos, que eu me lembro de cabeça agora, pelo menos uns 5 estados estão com os salários atrasados. Né? Pernambuco adiou, Alagoas adiou, Sergipe adiou, todos estão pagando no mês subsequente. Para ficar bem clara essa situação, vocês no CONFAS podem decidir por um aumento nacional de ICMS e IPVA e aí não precisa passar pela Assembleia Legislativa de cada estado, isso? Na verdade, hoje há 2 reuniões, né? Há o CONFAS hoje, que vai começar aí pelo meio-dia, a reunião do CONFAS, e há uma reunião do CONCEFAS, Conselho de Secretários de Fazenda. Não é preciso nenhuma interveniência do CONFAS para elevação de imposto. É preciso para redução de imposto. Então, a redução a Lei Complementar 24/36 obriga, né, que todos concordem na concessão de benefícios fiscais. No caso de aumento, não. No caso de nivelamento ou aumento basta que os secretários decidam isso e façam as suas legislações locais. Na verdade, o acordo aqui é uma harmonização de procedimentos. É isso. Para ver se a gente encontra uma forma de recompor as receitas estaduais. Aliás, esse é o mote, esse é o título, esse é o nome desse encontro aqui, é recomposição de receitas estaduais. Tá, mas aí é o seguinte, vocês decidem isso, tomam uma decisão em nível nacional, todos os secretários de Estado decidem conjuntamente modificar as alíquotas de ICMS, IPVA, outros impostos que vocês possam debater aí, e tem que levar para a Assembleia Legislativa de cada Estado isso, ou sai Perfeitamente. Perfeitamente. Tem que passar pela levar para a Assembleia. Tem que passar pela Assembleia. Tá. Uma outra situação, que é a questão aí de equalização total. Vocês, na verdade, vão fazer uma, abre aspas, reforma tributária por conta de vocês, é isso? Nós vamos nivelar alíquotas de imposto. Na verdade, nós estamos nos reunindo para discutir o nivelamento, né, de alíquotas de imposto nacionalmente. A reforma tributária que se tem falado é mexer em nível constitucional na alocação da arrecadação do ICMS nas operações interestaduais. Uhum. Aqui vai interferir muito mais nas operações internas. Né? Nas operações interestaduais está lá o projeto de resolução número 1/2013, né, que está migrando a arrecadação do ICMS nas operações interestaduais. Hoje eles ficam mais uma parte na origem, uma parte no destino. Então, a ideia é que se vá mais para o destino e fique menos na origem. Né? Então, isso é o mote da reforma tributária nacional, que está sendo tocada pelo governo federal. Aqui no CONCEFAS, que está começando daqui a pouco, daqui a 5 minutos, o
CONCEFAZ vai discutir questão de nivelamento das alíquotas internas e como é que a gente vai tratar de todos os assuntos envolvendo os impostos estaduais. Vocês terão a presença de Joaquim Levy no encontro hoje. Quais são os pedidos ao governo federal? Vocês vão intensificar aquela pressão no Ministério da Fazenda para um alívio na liberação da autorização dos empréstimos, né? Já que caiu aí o FPE, o Fundo de Participação dos Estados? Na verdade, quando os assuntos do CONFAZ se tornam mais genéricos nas reuniões ordinárias, o ministro Levy tem participado. Hoje é uma reunião extraordinária do CONFAZ. Então, o assunto da reunião extraordinária do CONFAZ será justamente a emenda 87, a emenda 87/2015, que alterou aí a forma de tributar o comércio eletrônico. Então, nesses casos, o doutor Fabrício, né, ele foi indicado como presidente em exercício do CONFAZ nas reuniões extraordinárias. Então, provavelmente, o doutor Fabrício é que vai presidir essa reunião de hoje à tarde, não o ministro Levy, porque os assuntos não terão tanta amplitude. O assunto e a pauta de hoje é o comércio eletrônico na área do CONFAZ. Evidentemente, se algum secretário quiser puxar o assunto, né, o Fabrício levará a pauta para o ministro. Sempre tem alguém que discorda nessas reuniões. O quadro nacional é tão ruim que dessa vez parece que há um consenso nacional em torno de vocês. Sempre que se coloca uma situação dessas, vocês precisam ter maioria, vocês precisam ter unanimidade, né? Precisa ter unanimidade todas as vezes que for criar benefício fiscal, né? Todas as vezes que for reduzir. No caso de um nivelamento, apenas aqueles estados que, por exemplo, você vai nivelar uma alíquota, sei lá, o Rio de Janeiro, né, está maior do que todo mundo, se ele vai reduzir com o benefício fiscal, então aí é preciso que os outros concordem. Mas assim não vai ser o caso de hoje, né? Provavelmente o nível de alíquotas que nós chegaremos será um que a maioria tenha ganho de receita e não perda, né? Uhum. Só para fechar essa questão, que o senhor está com um tempo estourado aí, tem algum estado que está bem na federação, pelo que o senhor está acompanhando? Porque sempre se falou, por exemplo... Não tenho notícia disso. Por exemplo, São Paulo, né, que é um estado mais rico da federação, mesmo São Paulo, que nesse momento me parece que não está tratando de elevação de impostos, como outros estados, também está em dificuldades, é o que se lê, né, é o que se relata, é o que vocês acompanham? Olha, há muito tempo que nós perdemos essa perspectiva, né, de possuir receita suficiente para honrar a obrigação estadual. Evidentemente que São Paulo, como o estado mais industrializado, né, do país, então ele tem mais facilidades de caixa do que os demais estados. Até porque o saldo dele nessas operações interestaduais é positivo. Acho que é o único estado do país que tem um saldo positivo nas operações. Então, de fato, a situação dele é mais confortável do que a das outras. Se a situação é mais confortável do que a das outras, não significa dizer que está bem. Tanto não está bem que ele próprio trouxe as pautas próprias para a gente discutir aqui. E uma última pergunta, não tem outra solução, não? Sempre tem que doer no nosso bolso, sempre tem que aumentar impostos, infelizmente? Olha, na verdade, essa percepção dos impostos é algo que precisa ser mais trabalhado na sociedade. Não é assim, nós temos a carga tributária hoje no Brasil de 36%. Mas o nosso PIB e a nossa população não são proporcionais a esses outros países que têm a carga tributária na percentual, pura e simplesmente, é você perder a perspectiva do que se tem de arrecadação e das demandas sociais hoje para o serviço. As demandas sociais cresceram muito além do que as arrecadações podem honrar. A gente pode falar que a questão é cortar gastos, mas aí é se fugir do essencial. Se você pegar a carga tributária per capita brasileira e comparar com a carga tributária per capita dos países mais desenvolvidos, você vai ver que o que a gente tem de recurso para poder trabalhar é mais ou menos 1/3 do que eles têm, tratando isso per capita. Então, na verdade, nós temos menos dinheiro, 1/3 do dinheiro que essa maioria de países tem aí. Aliás, tem uma pesquisa muito bacana disso do Estadão, tem os gráficos todos, inclusive, em relação a isso. Nós temos hoje umas demandas, nós queremos serviços hoje de primeiro mundo e temos, sim, arrecadação de terceiro. Então, assim, de fato, é preciso fazer isso. Agora, não queremos fazer isso com regressividade, não queremos fazer isso dando ênfase a imposto indireto. A gente quer fazer isso em relação aos impostos diretos.
A gente quer ter esse perfil onde haja uma solidariedade conjunta da sociedade, uma participação conjunta. O que acontece no Brasil hoje é que a carga tributária é regressiva. Quem ganha até 2 salários mínimos tem quase 50% de carga tributária. E quem ganha acima de 22 mínimos tem em torno de 26% de carga tributária. Então hoje quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais de sua renda. A solidariedade fiscal que existe hoje na sociedade, ela precisa ser atualizada. Não é mexer em carga tributária, mantém-se a carga tributária, mas vamos melhorar o perfil, porque esse perfil ele não é eficiente. Nós precisamos melhorar a eficiência de perfil de carga tributária brasileira, para poder aí dar os serviços. Hoje se tira mais dinheiro justamente de quem demanda mais serviços do Estado. E isso é ineficiente e isso precisa mudar. Tem disposição para isso? Vamos lutar por isso. Eu do Conselho faz agora e a luta vai ser nesse sentido. A luta vai ser de mudar o perfil da carga brasileira para melhorar. Isso tem reflexo em todo lugar. Isso tem reflexo na saúde, na educação e na segurança. Porque isso distribui melhor os recursos, dá mais eficiência ao aproveitamento dele dentro da sociedade. Então o reflexo social de uma carga tributária bem desenhada, bem perfilada, assim, eles são imensos. Só para fechar mesmo, eu juro para o senhor. Vocês, é uma questão antiga. Os deputados federais, os senadores são eleitos nos estados. Os estados estão em crise. E eles continuam sem ver tudo isso que o senhor falou? Na verdade, assim, a proposta de reforma que hoje está colocada, essa questão que eu lhe falei por último agora, ela não está posta com um cálculo, né, e um projeto. O que se está falando é, na Câmara, aquela Comissão Especial de Tributação da Câmara está falando em simplificação, em unificar todos os impostos indiretos. Né? A do Senado está falando em realocação da arrecadação do ICMS. Então, assim, um está realocando o ICMS e o outro está querendo simplificar a burocracia. Sim. Nenhum dos dois está enfrentando a questão do perfil da carga. Pois é. A questão do perfil da carga é da espinha dorsal do país. Então, essa reforma não está colocada. E nós vamos colocar essa conta, esse cálculo e esse projeto para a sociedade assistir e apresentá-lo à sociedade, para mostrar como é que fica mais eficiente cobrar tributo e como é que se pode entregar mais serviço sem sacrificar tanto a sociedade. Esperamos que vocês consigam convencer o nosso nobre Congresso Nacional a fazer isso de forma rápida, porque está complicado pagar tanto imposto, ou pagar impostos de forma equivocada no Brasil, como o senhor acabou de explicar aí. Obrigado ao senhor, um excelente... Obrigado, bom dia, mestre.